Nós somos Ivana e Valdir, casados há 26 anos, somos membros da comunidade Canção Nova. Quando o Rubens falou que ele tinha 30 anos, a gente foi fazendo as contas também. Falei, nós também. A gente vive dando a informação errada, 29, 30, nunca acerta, né? Porque entramos juntos. Nós estamos vivendo o 30º ano. De comunidade Canção Nova. Somos casados há 26, como eu disse, pai de 3 filhos, e somos missionários da comunidade Canção Nova. Bom, você viveu esses dias, eu não sei se você está aqui desde quinta-feira, recebeu muito conteúdo, rezou bastante, mas eu queria levar você a fazer uma reflexão sobre a sua vida. O que você vai fazer a partir de agora? Mas remetendo você a uma realidade um pouco dramática, para ajudar você a pensar mais rápido. Sabe aquela história de atleta que entra no gelo para o corpo reagir e curar mais rápido? Então vamos botar no gelo para você ter uma resposta mais impactante sobre a sua vida. Imagina só, você está tranquilo, vivendo sua rotina, quando recebe uma notícia, que essa notícia ninguém quer ouvir. Você foi ao médico, né? Exame de rotina. Essa notícia é: seu tempo está acabando, restam poucos dias na sua vida. Essa é uma notícia que pode cair como uma bomba na nossa vida, que dá aquele frio na barriga só de pensar. Vamos dramatizar um pouco menos? Vamos dar algumas semanas, talvez 2, 3 meses. Dias é muito pouco. Para você pensar com um pouco mais de tempo, né? Uns 3 meses, vai. Dá para fazer mais coisas. Imagina você chegar para o seu esposo, para a sua esposa, e dizer para ela: amor, senta aqui comigo porque eu quero te falar algo sério. E o outro dizer: o que foi, meu bem? Tá tudo bem? Talvez seja como lá em casa. Eu não sei como é na sua casa. Como é que você chama a sua esposa quando está tudo bem? Amor? Amor, docinho, tchutchuca, sei lá como é que você chama. Chupetinha, belezinha. Bebê, neném, sei lá. Mas quando a coisa é séria, você chama ela Ivana. Valdir. Não, chama pelo nome, né? Então, Ivana, senta aqui que a gente precisa conversar. E você diz para ele: olha, me falaram que o meu tempo está curto. E o outro pergunta assim: mas como assim? E os nossos planos? E os nossos sonhos? O que a gente vai fazer com esse tempo que resta da nossa vida? Alguns poderiam querer fazer tudo que não fez de uma vez só, né? Então eu vou reunir a família, eu vou pedir perdão para todo mundo, eu vou visitar quem tem dinheiro, aquele lugar que você sempre quis e nunca conseguiu, vai escrever um livro, plantar uma árvore e até fazer um filho nesses 3 meses, que é para fazer tudo que não tinha feito até aqui. Talvez a gente comece a fazer mais atenção às pequenas coisas do dia a dia. Aquele abraço que a gente deixou de dar, aquele afeto, aquela palavra carinhosa, aquela conversa, aquele cafezinho tão prometido que a gente diz que vai colocar ele para outra hora, outro momento. Encontrar a pessoa, se dá tempo para viver esse tempo que muitas vezes está curto. Vou pedir perdão para um monte de gente que eu fico esperando um momento acontecer para eu chegar e pedir perdão. Vou dar perdão. Vou mudar de vida. Essa história, meus irmãos, aconteceu. E ela está escrita na Bíblia. Se você puder pegar conosco, pegue em Isaías capítulo 38. É a história de Ezequias, que vivia uma doença incurável. E o profeta Isaías foi até a casa dele, porque ele tinha um WhatsApp de Deus para Ezequias. Ele falou assim: olha, Ezequias, eu tenho algo para te dizer. Isaías disse então para ele: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer
e não escapará. Pensa você escutando isso. Põe em ordem a tua casa, porque pouco tempo resta, porque não escaparás. Ezequias escuta isso, e o que ele faz? A palavra de Deus vai dizer que ele se vira, se volta para a parede, e esse gesto para o judeu é o próprio de lamentação, tanto que o muro das lamentações está erguido até hoje lá, porque o judeu, quando se lamenta, ele se volta para a parede, e ali ele vai chorar, ele vai se lamentar, ele vai se desculpar da sua vida, e Ezequias então reza: ah, Senhor, não te esqueças de que sempre andei na tua presença, com toda a fidelidade de coração limpo. Sempre busquei fazer o que era bom aos teus olhos. E Ezequias chorou compulsivamente. E aí, Isaías volta e diz para ele: Ezequias, Deus diz: ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, vou aumentar 15 anos da duração da tua vida. Esse tema, volta, põe em ordem a tua casa porque vais morrer, é o tema que todos os casais da comunidade Canção Nova estão vivendo neste ano. Por graça de Deus, hoje eu sou responsável por todos os casais da comunidade Canção Nova. E esse é o tema do ano: põe em ordem a tua casa. E o que nós queremos dizer para vocês ao final desse retiro, desse acampamento: põe em ordem a tua casa porque vais morrer. Será hoje? Espero que não, e nem no retiro, vai dar muito tumulto, o bombeiro já está preparado para isso, constantemente morrem pessoas aqui. Pelo amor de Deus. Estou mentindo? Brincadeira, não, brincadeira. Morreu no último acampamento, morreu. Calma. Ué, gente, se Deus escolheu para a pessoa vir aqui, morrer aqui, eu posso fazer alguma coisa? Não posso. Mas é melhor que aconteça quando você chegar em casa. Porque é mais fácil, está mais perto da família, vai gastar menos. Tudo isso fica melhor arranjado se não for aqui. Mas às vezes acontece. E a gente não pode fazer nada, faz de tudo para salvar. Mas às vezes a pessoa entrou no rincão, pisou lá, rezou um pouquinho e morreu. Vou fazer o quê? Morreu num lugar que é terra de Santa Cruz, Território eucarístico, deve ter chegado no céu felizinho da vida. Morri na Canção Nova. Mas eu espero que isso não aconteça com você. Deixa para quando você vir para o retiro dos idosos, de 90 anos, e aí você morre em paz, já querendo ir mesmo. Mas, põe a tua vida em ordem. Com tudo que você escutou, tudo que você recebeu, tudo que você foi desinstalado por nosso Senhor, tudo que está aí assim, não estou conseguindo ainda nem ordenar as coisas dentro da minha cabeça, porque foi tanta informação e tanta oração, graças a Deus, que eu ainda estou digerindo tudo isso. Mas é para chegar em casa e começar a pensar num projeto de vida, Colocar esta vida a dois e com os filhos, a família, em ordem. Porque essa pergunta nos leva realmente a esse ponto. Queridos casais, depois deste acampamento, deste encontro, onde nós somos curados, confrontados, tocados, instruídos, eu pergunto para você esposa, pergunto para você esposo, o que é verdadeiramente importante para você? Agora que nós vamos voltar para casa, o lugar onde o amor é provado, porque é em casa que o amor é provado e vivido. A gente recebe essa ordem de Deus, é preciso colocar a nossa casa em ordem. Eu preciso voltar para casa e colocar a minha casa em ordem. Essa palavra de Isaías a Ezequias pode balançar o nosso coração, porque muitas vezes a gente já foi colocado em xeque-mate na nossa vida. Só que a gente tem que lembrar que
O convite do Cristo para nós é uma vida, e uma vida aqui, vivida em abundância. Muitos de nós podemos correr o risco de só seguir o que Deus quer, porque a gente tem medo. Sabia que existe uma diferença entre amar a Deus com amor filial, ou amar a Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, porque a gente tem medo de perder o céu e ir para o inferno. A promessa do Cristo, uma vida e uma vida em abundância, é muito maior. O Cristo nos convida a quê, meus irmãos? A um céu daqui a um tempo? Sim, também. Mas um céu começado agora, aqui. Eu gosto muito de uma palavra de São Tomás de Aquino, que ele diz: o céu vivido agora e já. O céu vivido aonde? Eu sei que muitas vezes é terrível a gente falar isso, porque muitas vezes a gente não sente esse céu na nossa casa, mas é o céu vivido dentro da nossa casa. É o céu vivido dentro do nosso casamento. É o céu vivido nas nossas relações. Mas, Ivana, isso é impossível. Na minha casa só tem briga, na minha casa só tem desarmonia, na minha casa só tem tensão. Meus irmãos, o convite do Cristo é colocar ordem na nossa casa. Não é para que cada coisa tenha o seu lugar bonitinho. É para a gente já começar a viver aqui, nesta terra, o que é prometido para nós no céu. Nas proporções necessárias, sim, porque lá vai ser perfeito. Mas aqui a gente já pode dizer: eu quero construir na minha casa um pedaço do céu. Porque é isso que Ele nos prometeu. Sua presença no meio de nós, o sacramento que nós recebemos, é para a gente já construir céu aqui. Padre Jonas gostava muito de falar para nós, membros da comunidade, para todos: no céu não vai ter como improvisar. A gente vai amá-la. Então, se a gente já não começa a viver aqui, não tem como improvisar. A presença de Jesus no meio de nós, no nosso casamento, garante, mesmo no meio de lutas que vivemos, que eu quero dizer para você, 27 anos vivido do lado desse homem maravilhoso, é 27 anos vivido, fica longe não, lutas. Eu estou fazendo pose de que eu sou maravilhoso. 27 anos vivido ao lado dessa beldade, não é coisa fácil, não é. Relacionamento humano, relacionamento também amoroso, não é fácil. Só que Ele nos prometeu. Ele nos prometeu o quê? A sua graça e a sua força para nos ajudar a viver com ordem. Vocês viram que o nervosismo já passou, né? Já engatou uma quinta e para vocês verem como a palavra de Deus confirma tudo isso. E às vezes nós ficamos somente com as palavras difíceis que tem no sermão das bem-aventuranças. Os que sofrem, os que são injustiçados, aqueles que são perseguidos. Mas qual a palavra que antecede todas essas palavras? Felizes. Felizes. Felizes os que sofrem. Felizes quando fores perseguidos e disserem todo mal contra vós. Então, a nossa vida nesta terra é chamada a ser uma vida de pessoas felizes, mesmo diante dos sofrimentos. Agora, tirando o terrorismo da morte iminente, mas que é uma verdade, ela pode acontecer a qualquer momento, o Senhor quer que nós vivamos de uma forma feliz essa vida que passa, que pode passar rápido e que pode demorar nesta terra, já vivendo um pouco, é um pouquinho, mas é um pouco de céu aqui. Porque o Senhor não quis que essa vida fosse um mar de lágrimas o tempo todo. As bem-aventuranças, felizes sois vós. É possível encontrar felicidade em todas as situações, mesmo as mais difíceis.
mesmo diante da perda de alguém, mesmo diante de um sofrimento terrível, de uma traição. Por quê? Porque nós temos algo que nos garante isso, nós temos Deus. E Deus na nossa vida faz toda a diferença do como nós somos chamados a viver cada situação. E isso, meus irmãos, a gente precisa começar a colocar na nossa vida aquilo que, recordando de novo, o nosso pai fundador, o Padre Jonas Abib, ele nos ensinou: deixar o sistema do mundo, deixar o jeito desse mundo viver, deixar a ordem do mundo para procurar viver o sistema de Deus. Nós casados, esposo, esposa, precisamos viver na nossa casa o sistema de Deus. Por isso a gente pode se perguntar: Ivana, como eu posso viver esse sistema? Como eu posso viver o céu no meu casamento, na minha família? E isso, meus irmãos, eu quero dizer para você, a gente não precisa receber uma notícia igual a essa de Ezequias: põe em ordem a tua casa porque vais morrer. Mas, sobretudo, põe em ordem a tua casa, porque nela eu quero viver. Assim como um dia, aqui Mateus, o coletor de imposto, escutou a voz de Jesus que disse para ele: hoje eu quero ir na tua casa. E esse mesmo Mateus que roubava, que era coletor de impostos, que não era fiel ao seu povo, que não era fiel à sua família, à sua origem, esse homem corrupto, que era colocado de lado dentro da sociedade judaica, escutou a voz de Jesus: eu quero entrar na tua casa. Eu quero entrar na tua casa, Mateus, para colocar ela em ordem, para dizer para você que mesmo se você está tão longe, eu posso colocar as coisas no lugar. E a entrada do Cristo na casa de Mateus foi tão profunda, que o que foi que Mateus falou? Que ele ia devolver. E ainda ia dar mais se ele tivesse tirado vantagem daquilo. Entende o que o Cristo faz? Ele faz a gente sair de fato do sistema do mundo. Qual é o sistema do mundo? O que Mateus vivia? Corrupção. O que Mateus fez? Ele disse não à sua herança judaica. Ele se ligou aos romanos. Ele roubava, meus irmãos. Ele roubava. Ele tinha uma vida de luxo, enquanto os judeus sofriam a opressão romana. E Jesus vai na casa dele. Jesus vai àqueles que são pecadores. Jesus não foi na casa dos fariseus. Jesus foi na casa de Mateus, pecador público, para dizer: eu quero colocar a tua casa em ordem, mas tem que sair do sistema do mundo. Tem que sair do sistema do mundo. O sistema do mundo hoje para nós é o quê? É o mundo em nossas mãos. É o tempo hoje que a gente gasta com celular e não gasta um com o outro. Sistema do mundo é o que para nós muitas vezes ter vantagem em tudo. Sistema do mundo é muitas vezes a gente cuidar de tudo e não cuidar do nosso matrimônio, do nosso casamento, cuidar do outro. O que é o sistema do mundo? É muitas vezes a gente viver só de aparência e não viver da verdade. Sistema do mundo é não viver amor concreto. Esses dias eu falava para minhas crianças, estava estudando algo, e li uma coisa muito interessante. O que é a fase adulta? Eu explicava para elas, né? Sobretudo para o meu adolescente que quer namorar, por que a gente precisa ter uma idade para namorar. E o autor do livro dizia: é próprio da idade adulta e da gente dizer que uma pessoa é adulta pela capacidade dela de amar. Obrigado. Qual é o seu nome? Fale bem alto. Eu não entendi direito. Qual é o seu nome? Qual é o nome da sua família? Aqui é a família Costa. Qual é o... Tem gente que não sabe. Qual é o nome da sua família? O Senhor quer entrar na sua casa. Convido você a fechar os olhos um pouquinho.
Pega aí na mão do seu marido, da sua esposa. Se ele não está aqui, pensa nele, pensa nela. O Senhor quer entrar na sua casa, como entrou na casa de Zaqueu. Você quer que ele entre? Então responda: eu quero. Eu quero. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, Senhor. Muda a minha vida. Muda a minha vida. Muda o meu matrimônio. Muda o meu matrimônio. Muda a minha família. Muda a minha família. Muda a minha relação com a minha esposa, com o meu marido. Muda a minha relação com o meu marido. Muda a nossa relação com os nossos filhos. Muda a nossa relação com os nossos filhos. O Senhor levou a sério o que você disse. Ele está entrando para quem abriu agora. Ele já está dentro para quem já abriu antes. Ele já estava lá. Mas tenha a certeza. E não é porque você repetiu porque eu falei. Espero que você tenha falado do fundo do seu coração. Deus leva em conta o seu desejo de que Ele entre nessa casa e transforme a sua vida como fez com Zaqueu. Nós não podemos retornar para a nossa casa do mesmo jeito que nós deixamos ela quando viemos para cá. Vocês concordam comigo? Sim. A gente veio para cá para buscar algo. Nós não viemos para a Canção Nova para passear. E nós recebemos muita coisa. O Senhor pegou as nossas talhas e encheu de vinho. E quem tinha só água, Ele transformou a água em vinho. Quem não tinha talha, Ele deu talha. Para Ele não tem problema, se faltar qualquer coisa, Ele providencia. Para que a gente possa voltar para esta casa com disposições novas. Com força de vontade renovada, para construir, a partir de agora, céu. E onde Deus reina, o céu começa. Então a primeira coisa que você tem que colocar em ordem na sua casa é essa centralidade de Deus na sua família. Oração em família é uma janela para o céu. Eu não sei como é que você vai fazer isso. E o mais importante não é só e primeiramente a oração familiar, mas é a oração conjugal. E a oração, a maior oração conjugal, e é essa que Deus quer que saia das nossas bocas. Não é aquele momento que você marca o horário assim, vou marcar com o Valdir todo dia, 20 horas. Chuva, canivete, chuva, o que for, ele tem que estar no meu lado 20 horas para a gente rezar o texto, não sei o quê. Não, ele tem que acordar 4 horas da manhã para rezar comigo, nós dois. Não, a primeira oração, essa que gera incenso e odor agradável a Deus na vida familiar. E aqui, meus irmãos, ela é mais verdadeira do que a oração somente verbal. É a oração do amor concreto no dia a dia. A oração do casal é o amor concreto no dia a dia. Quando um acorda com o outro, e aqui acordar não de acordar, mas a gente fazer aquele acordo, aquele acordinho, de cuidar um do outro, cuidar juntos da casa, cuidar juntos do filho. Aquela oração que é qual? Quando a gente chega do trabalho, não fica só no peso de um ou de outro, a arrumação da casa, o cuidado com os filhos, a preparação do jantar. É essa oração que agrada a Deus. Quando a gente faz essa oração, que é a oração da vida conjugal, que é o trabalho assíduo responsável, que é a oferta da vida, quando a gente dá luz e cria os filhos, é a oferta na nossa vida concreta no dia a dia. É lá que Deus olha para a gente e diz: está rezando direitinho. E aí a gente pode sim e deve rezar juntos. E aí vocês combinam. Lá em casa, muito fácil, rola o terço.
As crianças vêm, a gente reza. A gente tem um ritmo próprio de oração dentro da comunidade. A gente tenta participar desses momentos, construir eles juntos, mas é importante. Por quê? Porque a centralidade de Deus é a janela para o céu. Não é tão fácil assim, né? Uma quer desenhar enquanto reza. A outra quer brincar enquanto reza, mas reza, né? Então não é tão fácil assim. Às vezes tem que dar uma forçadinha ali para prestar atenção, dizer: ô Maria Sofia, você não está respondendo. Aí ela começa: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Mas a gente está ali, né, trabalhando incessantemente para que saia da obrigação para virar gosto. Então, de fato, saindo desse acampamento, você coloque a missa dominical como um momento importante da sua vida familiar. Sim, meus irmãos, é preceito, é pecado mortal. Nós somos cortados da graça de Deus quando a gente deixa de participar da missa dominical. Ela é o centro da nossa vida familiar. Ela é a fonte para a nossa semana. Uma vez meu pai colocou um adesivo na porta de casa: domingo, semana sem missa, sem graça. Sem a graça. Era alguma coisa assim. Ele já falava aqui, já fica marcado com uma casa bem católica. Não é qualquer um que se aproxima daqui. Então, semana sem graça é domingo sem missa. Domingo sem missa. Semana sem graça. Isso agora, obrigada, amor. Então, marcar juntos esse momento é um momento de alimentar a nossa alma. Atenção, não que a gente não possa ter um lazer no domingo. Não que você possa não ver o seu jogo preferido, do seu time preferido. Mas o que tem valor ocupa o primeiro lugar. Sabe por quê, meus irmãos? Quando a gente se coloca em oração juntos, a gente pode alcançar graças enormes no céu. Porque o nosso Senhor nos prometeu em Mateus: quando 2 ou mais pedirem em acordo e em nome de comum acordo e em meu nome, eles alcançarão a graça. E aqui, minha gente, esse acordo não é a gente ter a mesma opinião. Já sacou que eu e Valdir somos completamente diferentes, né? Imagina, a gente é bem parecido. Gente, todo dia a gente tem opinião diferente para tudo. Ele pensa óleo, eu penso água. Ele pensa azul, eu penso branco. Para a gente montar essa pregação aqui, a pressão dele subiu. Porque eu não estava de acordo. Ele falou: Ivana, a minha pressão está alterada aqui. Eu falei: calma. Porque nós somos opostos. Gente, esse oposto é razão de muita coisa diferente e diferencial para nós. Mas olha os instrumentos musicais. O Lucão ali toca baixo, que é completamente diferente de um teclado, que mesmo sendo cordas, é completamente diferente de guitarra. Mas se os instrumentos musicais não tivessem afinados, eles poderiam tocar? Não. Nós somos completamente diferentes. Mas nós precisamos estar afinados. Eu e Valdir somos água e óleo. A gente se mistura, graças a Deus. A graça faz isso. Mas afinados. Isso não quer dizer que a gente tem que ser fusão. Nossa, um casal em Cristo é aquele casal que pensa igual. É a mesma tonalidade e a mesma cor. Não! Completamente diferentes, mas afinados. E quem faz isso em nós é a graça de Deus. Então não é aquele: tá bom, então eu vou concordar com você só para Deus atender a oração. Então tá bom. Vamos rezar para ver o que a gente vai comprar. Eu quero comprar um carro novo. Está muito difícil, mas só para dar um exemplo. E ela quer comprar um fogão novo. E mulher persuasiva, né, senhores? Né? Elas conseguem o que querem, porque elas têm todos os argumentos possíveis, imagináveis, desde não fazer mais a comida que você gosta, ou de repente sentar assim
e aí acabou, né? Não tem mais nada, né? Acabou tudo. E aí você vai fazer o que ela quer, com certeza, porque você tem outras intenções também junto desse relacionamento, e aí você vai entrar de acordo. Não é. É ter um coração unido junto com o outro, que vão olhar na mesma direção. E muitas vezes, para isso, implica numa renúncia dos dois lados. Os dois precisam deixar algo para poder orar de comum acordo. Vamos acelerar, que senão a gente não termina, não. Uhum. E esse comum acordo, sem dúvida, é a vivência do amor. Vocês escutaram agora pela manhã o perdão. Gente, perdão na vida de casal é um modo de viver, não é verdade? É um modo, se a gente não escolher ligar essa tomada, eu vivo modo perdão. O outro já acorda com a cara diferente, eu já fico chateado. Então, é viver em modo perdão. Perdoar e perdoar e perdoar. E se dói, perdoa. Perdoa de novo. Cansou, perdoa mais um pouco. Desistiu, perdoa mais uma vez. Porque o perdão é a forma mais concreta do amor. Não é possível viver muitos anos juntos sem perdão. E se não tem perdão, também não tem diálogo. Está vivendo que nem colocatário dentro da casa. E duvidar, dorme até em quarto diferente. Hoje, o que chamam casamento cinza. Porque os dois estão debaixo do mesmo teto, mas vivem como amigos. Não vivem mais a comunhão íntima, não vivem mais carinho, não vivem mais afeto, não vivem mais cuidado, não vivem nem mais a vida íntima conjugal, que é a liturgia da vida do casado. Então, meus irmãos, precisa colocar em ordem tudo. E ela começa, sem dúvida, nessa centralidade de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar unidos nas decisões do dia a dia. Conversar para decidir. Um problema que às vezes acontece é que um é mais cheio de argumentos do que o outro. E quer convencer por argumentos tudo e nem deixa o outro falar. Um tem mais dificuldade de se exprimir, de construir um raciocínio. E o outro pega e convence, dobra a pessoa com os argumentos que ela não consegue responder. Isso não é dar ao outro a liberdade de ser ele e de dizer o que ele pensa e de poder conversar de forma sadia para chegar juntos ao que é melhor para a família. Então não pode ser uma forma opressora de decisão. A gente precisa decidir junto. Por quê? Porque também estamos decidindo, se acontece algum problema no decorrer daquilo que a gente está fazendo, a gente abraça o problema junto. Não vai chegar para o outro e dizer no meio do caminho, foi você quem quis. Isso não é decidir junto. Jogar na cara do outro que, eu concordei porque você insistiu demais, mas eu sabia que ia dar errado. Então isso não vai ajudar uma família a colocar a casa em ordem. Decidir juntos, isso diz de confiança. O Valdir falava dos argumentos. O homem é muito mais prático e muito mais argumentativo. Tem horas que eu tenho vontade de pegar ele, embolar e jogar, porque ele é cheio de argumento. E o gênio feminino é muito mais intuitivo. Não é verdade? Tem horas que eu digo assim, Valdir, tem alguma coisa errada aí. Quando uma das crianças chega assim, cheia de argumento para conversar com o pai, eu olho e vejo a alma. Eu só faço uma carinha assim para o Valdir. E ele tem que confiar em mim, mesmo muitas vezes sem entender. E olha que muitas vezes esse instinto já foi muitas vezes certo. Outros não. Mas quantas vezes o instinto materno, o instinto feminino fala. Então esse discutir juntos, conversar juntos, fala de confiança que eu tenho que ter no outro. Divisão justa das responsabilidades da casa, a organização do tempo. Todos nós trabalhamos muito, quem sai e quem fica. Não sei se todos aí, os dois trabalham, mas quem ficou em casa cuidando dos filhos é trabalho também, senhores.
que normalmente, nesse caso, é o marido que sai e a mulher que fica. É trabalho. Chegar em casa e dizer, eu trabalhei o dia inteiro enquanto você ficou aqui só cuidando de criança. Bom, senhora, saia no sábado e deixe as crianças com ele o dia inteiro. Para ver se ele surta ou não. Porque tem gente, tem marido que não consegue ficar o dia inteiro cuidando de 3 crianças. A primeira hora ele já vai ligar para ela desesperado, o que eu faço? Eles estão brigando. Porque não está acostumado, aí vai ver, nossa, agora eu entendo que você trabalha muito. Vai fazer tarefa com criança, homem normalmente não tem muita paciência para isso, né? Então assim, os dois, então tem que dividir as tarefas, a tarefa sua lá, pôr o lixo para fora, não esquece do lixo não, põe ele para fora. Ontem a gente fez uma faxinão em casa, né? A gente foi visitar a minha mãe, em Barbacena, Minas Gerais, saudação aos barbacenenses que estão aí. Os mineiros. Os mineiros, quem é mineiro aqui, levante a mão. Aí, invasão total. Tá igual na Europa, o mineiro invadindo Cachoeira Paulista. Nós vamos conquistar o mundo, eu tenho certeza disso. Nós moramos na Europa durante 13 anos, e para todo lugar que eu fui, encontrei mineiro. Então eu falei, nós vamos conquistar o mundo antes dos islâmicos. Eu não sei onde eu estava, me perdi. Divisão do tempo. Cuidado com a comunicação. Ainda bem que está escrito aqui. Faxina, limpeza da casa, trocar lixo, lavar banheiro. Faz junto. Faz junto não, faz os dois, né? Que fazer junto. Às vezes a Ivana gosta muito que tudo faça junto. Ai, amor, fica aqui comigo enquanto eu estou cozinhando. E eu pensando assim, meu Deus, eu podia estar fazendo outra coisa. Mas ela quer a minha presença. O meu jeito de me sentir amada é qualidade de tempo. Então eu preciso que ele esteja junto. Mesmo se ele esteja ali olhando para mim, a gente está conversando, ele está me amando porque ele está junto, né? Por isso é importante a gente entender que o que o outro sente de fato quando é amado, né? Então para mim é a qualidade de tempo. Cuidado com a comunicação. E o tempo está indo. O tempo está indo. Escutar com atenção, evitar ironias, gritos. A gente não pode ir para uma conversa. Ai, que bom, está bem mais do que eu imaginava. A gente não pode entrar para uma conversa já pensando em que eu vou responder. Isso não é uma maneira de escutar. Quando eu vou escutar alguém, a gente fez uma vez um curso sobre escuta, eu preciso deixar a pessoa me levar aonde ela quer, com o que ela está falando. Não deduzir o que eu acho que ela quer falar. Então eu tenho que deixar a pessoa falar. E se eu não entendi alguma coisa, ou ficou meio assim, né, que às vezes fala uma coisa, a gente já fica bem assim, agitado, né, querendo responder logo. Você está querendo dizer isso? Porque eu estou entendendo isso. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer outra coisa. Porque, como diz o Pequeno Príncipe, né, a linguagem é uma fonte de maus entendidos. A gente fala uma coisa, o outro entende outra. É ou não é verdade? Eu sempre falo em encontro de casais, e vale falar aqui de novo, que a gente escuta a voz do anjo da guarda. Já teve aquele momento mais quente, assim, sabe, que a temperatura elevou-se perto da temperatura de um vulcão entrando em erupção? Aqueles momentos bem simples que acontecem na vida do dia a dia. E que o anjo diz para você, não fala. Já ouviu essa vozinha? Quem já ouviu, levanta a mão. Aí, todo mundo escutou antes de agora. E aí você falou. E foi igualzinho aquela bola de fogo. E você tentando pegar ela no ar. Já era, amigo. Bateu lá, incendiou o outro, na hora. E aí o negócio pegou fogo. E cada um fala mais alto do que o outro, porque aí já era. Então, escute a voz do seu anjo da guarda quando for conversar com ela. E escute. Com empatia. O que é empatia? A gente se colocar no lugar do outro. Não simplesmente numa posição de defesa, mas de compreensão. O que acontece com essa alma aqui, quando ela fala daquele jeito? Ela está querendo exprimir algo, às vezes é um medo, às vezes é uma insegurança, que sai de forma de nervosismo, né, de
de uma reação mais ríspida, mas tem algo por trás. E se eu não tentar entender, eu vou pegar só aquela reação e agir em função dela. Então a conversa, o diálogo é muito importante. Escutar, querendo escutar, não já preparando as respostas que vão vir depois. Eu não sei se você está percebendo, a gente já tocou em 2 pontos importantes daquilo que a gente precisa colocar em ordem. Só 2? Só 2. Primeiro, a vivência espiritual. Agora a gente está falando de coisas práticas, da humanidade da nossa vida. Uma humanidade não trabalhada, meus irmãos, pode colocar em risco o nosso casamento. Se a gente não trabalha esse quesito humano entre nós. Porque o risco, muitas vezes, é a gente só pensar que a gente só precisa ser espiritual, e isso vai consertar tudo, isso vai dar jeito em tudo. Um dia eu escutei um padre que falou assim: Ivana, faz atenção, porque quem faz o anjo faz a besta. Quem faz o anjo faz a besta. Então a gente precisa, sem dúvida, colocar como pilar da nossa vida, a centralidade da nossa casa, o Cristo e a vivência. Mas ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar o nosso terreno humano, trabalhar as nossas feridas, o quanto que a gente traz para dentro da família, as nossas feridas históricas, aquilo que é a nossa biografia, mas que em vez de ajudar, atrapalha. Então precisa, nesses quase 27 anos casados, o quanto eu e Valdir precisamos trabalhar a nossa história, porque a gente traz dentro para a nossa casa as nossas feridas, as feridas existenciais. E a gente muitas vezes vai pedir o outro algo que nenhum ser humano vai conseguir colocar, preencher, fazer. A gente traz as nossas culpas, as nossas marcas, os nossos traumas. Por isso que a gente precisa trabalhar a nossa humanidade. Por quê? Porque vida humana é vida de humanidade, meus irmãos. Vida de casal são 2 pessoas humanas que Deus derrama a sua graça, que se escolheram. Eu escolhi o Valdir. Eu escolhi. Eu já falei várias vezes, eu detesto esse negócio, foi Deus que separou para mim o Valdir. Não, porque na hora que der errado, eu posso apontar o dedo para Deus, foi o homem que você me deu. Igual Adão fez com Eva, foi a mulher que tu me destes. Não, eu escolhi. Eu podia ter escolhido outro, sim, mas eu escolhi esse homem. A gente hoje percebe que muitas vezes a gente vive problemas familiares porque a gente esquece dessa escolha que um dia a gente fez. Eu escolhi, entre outros, e escolho todo dia. Por isso que a gente precisa escolher cotidianamente. São 27 anos, eu não sou boa em matemática não, mas eu podia fazer a conta aqui, quantos dias até hoje. Dizendo e reafirmando o sim que um dia eu dei para Ele no altar, diante de Deus. Dizendo para Deus, olha, é um casamento a 3. Eu, o Valdir e você. Então a gente tem que entender que quando a gente escolhe casa, e preste atenção, não é mais eu e nem só o Valdir. É nós. E muitas vezes a gente vive na nossa casa problemas, porque a gente continua, mesmo com 30, 40, 45 anos de casado, querendo viver vida de solteiro, minha gente. A gente continua querendo ter uma vida de solteiro e de solteira. Muitas vezes, mulheres, a gente se casou e muitas vezes quer viver dentro de casa, brincando de boneca ou de casinha. E a gente esquece que a vida que a gente é chamada a viver dentro de casa é uma vida de doação de vida. Por isso que o amor não é sentimento. Aquele sentimento gostoso que eu sentia pelo Valdir quando eu conheci. Os primeiros meses, os primeiros anos de vida de casado, eles acabam e acabam logo, não é verdade?
O que sustenta é amor. E o que é amor? Amor não é aquele sentimento. Amor é querer bem ao outro. É entender que quando eu assumir diante do altar, diante de Deus, eu deixo de ser solteira para ser casada. E eu tenho que parar de brincar de casinha, de fazer comida, para ser a esposa dele. E ele tem que parar de brincar de solteiro, de videogame, e de sua vida, muitas vezes paralela, para entender que ele é casado com uma mulher, que ele tem filhos, que ele tem responsabilidades. A vida a dois é uma vida de humanidade que precisa ser ajustada, cheia de imperfeições, sim, mas é nesse lugar que Deus quis habitar e morar. Gestão financeira equilibrada, educação dos filhos. Como a gente falou do diálogo, conversem para viver uma vida financeira equilibrada. Não haja por impulso. E estejam de acordo com as decisões daquilo que é necessário. Planejem as coisas. Gente, o estar em acordo é muito importante dentro da vida do casal. E com os filhos, então, as despesas aumentam, né? Meu Deus, quando meu filho mais velho tem 15 anos, está com fome, parece 5 pessoas com fome. É um apetite assim. Se você junta um dinheirinho para fazer um lanche fora, não dá um lanche só para ele. Então é melhor fazer em casa, porque um só não dá. Comida aquilo a gente não vai mais, porque não adianta, com ele não dá. Porque quase que expulsar ele da comida aquilo, sai. Então tem que ser equilibrada a gestão financeira. Educação dos filhos, gente, que é algo importantíssimo. Eu fui educado de um jeito, a Ivana foi educada de outro, completamente diferente do que eu fui. Eu tive uma mãe devotada, que ficava o tempo todo assim, né, super protetora. A mãe da Ivana já trabalhava o dia inteiro, não tinha tempo nem para dar atenção direito para os filhos. Ou seja, nós trazemos isso depois para a nossa casa. Então a gente precisa conversar e criar um modelo novo. Alguns aqui já têm filhos grandes, né? Não vai dar mais para resolver isso aí dessa maneira. Mas a gente tem que estar de acordo na forma de educar. Eu não posso deixar ver com a sua mãe, do jeito que ela decidir, tá bom, e pronto. Eu me responsabilizo por aquilo. Eu faço parte daquela decisão. E faça parte da vida do seu filho. Porque passa muito rápido. Está com 15 anos, esse ano faz 16, daqui a 2 anos tem 18, minha gente. E pode estar saindo de casa para fazer uma faculdade. Eu saí da casa dos meus pais com 16 anos. E não voltei mais. Fui para a escola militar e dali, ó, tchau, tchau. Então é muito rápido, daqui a pouco eles estão indo embora. E qual qualidade de tempo você dedicou de estar com eles? De fazer com que eles se sintam verdadeiramente importantes, de que eles tenham valor para você, de entrar na vida deles, para que depois que eles forem adultos e tomarem as suas próprias decisões, eles tenham você como alguém que ele pode sempre recorrer e dizer: pai, mãe, eu estou precisando de um conselho. Que não seja aquele filho que saiu de casa e não quer mais saber de você, porque você nunca quis saber dele. Ele vai retribuir com a mesma medida que medirdes, sereis também vós medidos. Portanto, gaste tempo com o seu filho, um tempo de valor, um tempo concreto, um tempo em que ele vai se lembrar de você. O tempo que... Outro dia eu falei na formação dos casais aqui da comunidade, queira que no dia do seu enterro esteja cheio de gente. Porque seria muito triste não ter ninguém lá, nem sua família. Porque você foi um chato, uma chata, que infernizou a vida de todo mundo. Ninguém quer saber de você, nem no dia da sua morte. Então construa algo de lindo com os seus filhos. Numa educação que é baseada onde? No amor, minha gente. Vamos para outra parte aqui.
Intimidade emocional e física com respeito. Você gosta desse negócio? Que pode falar que você é chegado nisso? A gente tem que entender que a vida íntima no casal, do casal, ela não pode ser um apêndice da nossa vida. Ela é um presente dado por Deus. O prazer da união conjugal íntima é um bem para o casal. Tanto que o primeiro bem da unidade, da união física, é a unidade do casal. Porque Deus nos presenteou com essa união tão forte, tão intensa. O primeiro bem é a unidade. Então a gente faz sexo para ficar cada vez mais juntos. A gente faz sexo para a gente se amar cada vez mais. E o segundo bem é os filhos. Tanto que quando a gente chega para pedir o sacramento do matrimônio na igreja, o padre não pede a carga ovariana da mulher e nem o espermograma do marido. Não pede isso. O primeiro bem não são os filhos. O primeiro bem é a união do casal. Isso para a gente entender que a sexualidade, a união do casal íntima, tem um ponto super importante na vida do casal. E a gente precisa vivê-lo de forma bela, boa e justa. Por isso a gente precisa afastar, muitas vezes, do leito conjugal, da unidade, aquilo que é mundano. Aquilo que não convém mais a gente trazer para dentro das quatro paredes. Porque não vale tudo dentro de quatro paredes. Não vale tudo. Vale aquilo que gera vida. Aquilo que pode gerar vida física e, sobretudo, aquilo que está também de acordo com o bem do outro. Por isso a gente precisa entender que é preciso a gente ter saúde íntima, meus irmãos, porque isso é importante para a vida do casal. Não é que a gente, um dia, perguntaram para a gente num encontro de noivos, numa mesa redonda, fizeram essa pergunta: quantas vezes um casal católico faz sexo? É como se o casal católico isso não fosse uma coisa que a gente falasse, que a gente não pode falar. Eu posso dizer para você, tem muita coisa que a gente não vive na alegria de Deus, porque a gente aprendeu de forma errada. E a gente acha que do jeito que Deus pensou, não é alegre, não é feliz. Não, existe felicidade nesse local de intimidade com Deus. Eu e o Valdir, a gente tem um acordo entre nós. A gente sempre fala esse acordo para todo mundo. Eu gosto desse acordo. A gente tem que fazer 2 retiros no ano. Retiro espiritual e um retiro coberta. Vocês entenderam o retiro coberta? Entenderam? Sim ou não? Sim. É para fazer aquilo que você só faz de vez em quando. Bem, de vez em quando. Quer ver aqui? Levante a mão, tá brincadeirinha. Já assustei você, né? Por quê? Porque a gente precisa de tempo gratuito um para o outro. Hoje, no meio da vida louca que a gente vive, a gente precisa criar preservação do casal, intimidade do casal. Lá em casa, a gente não tem dinheiro para ir para restaurante. A gente chega, faz um jantar para as crianças e muitas vezes faz um jantar para nós. A Inês, que é a caçula, ela fica do quarto para a sala todo momento, quando a gente quer ter esse momento, né? Da gente sentar, só nós dois, beber uma taça de vinho, a gente conversar, a gente ter um momento gratuito para nós dois. Criar esses momentos. Uma vez, conversando com o irmão, ele falou assim: Ivana, você e Valdir, vocês são lúdicos, né? É. Então, criar um momento de sentar e dizer assim: vamos jogar? Vamos jogar. Vamos jogar Uno, você vai ganhando, vai ficando quente, vai tirando. É. Lúdico. Atenção. Gente, eu estou ajudando vocês. A criatividade é algo importante na vida a dois. Porque é uma vida de alegria. Gente, a vida de um casal católico
tem que transparecer alegria, tem que transparecer uma vida de intensidade, né? Nossa, aquele casal ali, ó, nossa, né? Se amam, né? Se amam, se querem bem, tão bem. E é um lugar também sensível. A gente precisa conversar. Atenção, não traz o que você viu na sua adolescência ou o que você continua a ver para dentro do seu quarto. Vocês estão entendendo, né? Eu tenho que fazer cuidado porque eu estou na televisão. Não posso falar assim. Se a gente estivesse no encontro fechado, a gente rasgava. Vocês estariam horrorizados. Mas pode ter crianças vendo, né? Então, cuidado. Pede para Jesus curar as memórias, as lembranças, as imagens. Porque você não pode viver com a sua esposa uma performance que muitas vezes se passa em filmes e em coisas que você vê ou ouviu. Atenção! Porque é um lugar sagrado de intimidade. É um lugar onde o outro se entrega totalmente. E muitas vezes a gente vem com feridas, com marcas, com histórias difíceis. Eu acredito muito. O prelúdio para a união íntima sempre é muita conversa, muito cuidado, muito carinho, muita delicadeza. Porque é um lugar de fragilidade, é um lugar de potência, de força do casal, mas é um lugar frágil, onde a gente precisa entrar no outro com muita delicadeza, né? Sobretudo, senhores, é um lugar de fragilidade feminina, né? Porque é próprio do homem a força e da mulher o acolhimento. Então, por isso, precisa vivê-lo no diálogo. Por quê? Porque é um lugar onde o outro pode se sentir extremamente usado. É um lugar onde a gente pode usar do outro. Onde a gente pode usar para fazer as loucuras fantasiosas e imaginativas. E a gente esquece que a gente pode ferir nesse lugar a pessoa que a gente diz que a gente mais ama. Cuidado, homens, para que você não resolva a sua parte. Vira para o lado e durma, e ela está chorando. Né? Porque ficou a ver navios. Né? E está lá rezando até quando, Senhor? Foi os 5 minutos mais rápidos que eu vi passar na minha vida. Então, meus irmãos, para a gente viver essa ordem, quem faz ela é a ação do Espírito Santo. Lá em Gênesis, o Espírito pairava sobre o caos. Pode ser que você chegou nesse acampamento, aqui nesse final de semana, com a sua vida matrimonial assim, em caos, em desordem. Talvez de fato você veio nessa última chance que vocês davam a vocês. Vamos dar essa última chance a nós dois. Mas eu quero dizer para você, tem esperança. E quem faz essa obra de transformação por dentro, porque não é uma transformação por fora, não é um verniz ou uma pintura que a gente passa por fora, não, é uma transformação que começa por dentro, é a transformação da mulher velha para uma mulher nova, era a transformação do homem novo, do homem velho para o homem novo, é a transformação de um casal, que muitas vezes são os dois, que estão numa barca furada, entraram numa situação de perigo, colocando a vida familiar em perigo. E o Senhor diz, eu posso transformar e fazer nova todas as coisas. E isso quem faz é o Espírito, é obra do Espírito. Quando o casal se deixa moldar por Deus. Quando o casal deixa moldar por Deus, meus irmãos, o ambiente muda. E aí a gente pode de fato viver aquilo que a gente falou no começo, que parecia sem cabeça. O céu pode começar na nossa casa. Ele deve começar na nossa casa. Deus tem esse direito sobre nós. E Ele quer fazer da nossa vida a dois sinal do reino aqui. Para quê? Para que a gente possa, na nossa vivência familiar, já antecipar o céu aqui. Vamos ficar em pé. A palavra que nós começamos foi: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer.
Quem vai sair daqui decidido a pôr a sua casa em ordem? Levante a mão. Bendito seja Deus. Nós não conseguiremos fazer isso sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é que vem santificar as nossas vidas, transformar os nossos corações. Ele nos leva até Jesus, a esse encontro pessoal com Cristo, que transforma qualquer realidade. Vamos cantar e pedir que esse Espírito venha, ou melhor, que esse Espírito, que essa força que está em nós, seja liberada e haja com poder, transformando a nossa vida, porque nós recebemos o Espírito no batismo, no crisma, no dia do sacramento do matrimônio. Sai de dentro de nós com toda a liberdade para agir, Espírito Santo. É isso que nós queremos. Vida nova, casa ordenada, uma vida de amor sincero e verdadeiro, que contagia quem está perto de nós. Peçamos, vem Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre